Hoje tem Cruzeiro em campo e a expectativa já está enorme para esse jogo. Bora acompanhar comigo tudo que a mídia já está falando sobre essa partida de logo mais. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e agora sim, bora pro vídeo. A gente fala agora de Palmeiras e Cruzeiro com o Vinícius Nicoletti. Alô, Fã de Esportes! Palmeiras terá a volta dos titulares para o confronto contra o Cruzeiro neste sábado na Arena Barueri. Jogadores que foram preservados da partida contra a Jacuipense pela Copa do Brasil. Caso do Carlos Miguel, Marlon Freitas, Flaco Lopes, Ramon Sousa, jogadores que ficaram no banco de reservas. Voltam também aqueles que ficaram poupados treinando aqui na academia de futebol. Caso do Paulinho e também do Andréas Pereira, que estava com dores nas costas, mas treinou normalmente quinta e sexta-feira na véspera do jogo. Lateral Arthur também fica à disposição do treinador, está fazendo aí a transição física, ele não joga no Palmeiras nos dois últimos jogos, então já pode voltar à equipe. As baixas da equipe alviverde para esse confronto, o atacante Alan, que está suspenso, o Bruno Fux, que segue machucado, e o zagueiro Benedetti, que torceu o tornozelo na partida contra a Jacuipense. Ele realizou exames nesta sexta-feira, teve uma distensão no ligamento do tornozelo, mas não terá necessidade da cirurgia. Palmeiras vem de 2 empates consecutivos no Campeonato Brasileiro, mas tenta manter a vantagem na ponta e defende a invencibilidade de 16 jogos na temporada e mais 2 invencibilidades, uma contra o Cruzeiro, não perde para o time celeste desde 2018, nesse período são 5 jogos com 4 vitórias do Palmeiras e 1 empate, e também não perde como mandante há 30 jogos, desde agosto do ano passado, quando foi derrotado pelo Corinthians na Copa do Brasil. Nesses 30 jogos, 24 vitórias e 6 empates, 86% de aproveitamento, jogando em casa com o apoio da sua torcida. Nessa temporada, o Palmeiras tem 16 jogos como mandante, jogos na Arena Barueri e também no Allianz Parque, 14 vitórias e 2 empates. Do outro lado estará o Cruzeiro, que tenta aí uma recuperação no campeonato, venceu 4 das últimas 5 partidas e 2 vitórias consecutivas como visitante no Campeonato Brasileiro. Bateu o Remo e também o Bahia. O Cruzeiro que tenta se recuperar depois de um péssimo início de Brasileirão. Pode ter a volta do Christian, que ficou fora dos 2 últimos jogos, mas fica a dúvida em relação ao Caio Jorge, com dores no pubis. O jogador aí jogou a última partida pela Copa do Brasil contra o Goiás, mas é dúvida para esse confronto por conta da sequência do Cruzeiro, que pega o Boca Juniors terça-feira na La Bombonera e precisa aí da vitória na briga por uma classificação à próxima fase da Libertadores. Cruzeiro, então, buscando uma vitória diante do Palmeiras depois de 8 anos e a equipe alviverde defendendo a liderança, tentando se manter na ponta, 4 pontos à frente do Flamengo. Tá bom, então vamos ver o que é que o Palmeiras tem para apresentar contra um Cruzeiro que está crescendo no Campeonato Brasileiro, André. Agora, a vida do Cruzeiro aí nos próximos dias, você viu como tá? Difícil, não tem Boca, né? Jogo com o Palmeiras e a ida a Buenos Aires para enfrentar o Boca pela Libertadores, depois do que aconteceu no Mineirão, quando os argentinos visitaram o Cruzeiro na fase de grupos, e foi aquele espetáculo de violência por parte do time do Boca, e uma situação em que houve vários momentos em que jogadores do Boca Juniors disseram: mas vocês vão para lá, vão ter que ir à Bombonera. Tomara que seja apenas futebol, né? Mas falando do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro talvez encontre o Palmeiras num trecho um pouco complicado em relação ao que é o melhor Palmeiras, aquilo que a gente imagina que o time do Abel Ferreira, quer ele goste ou não desse tipo de conversa, quer ele prefira falar sobre outros assuntos nas entrevistas coletivas, além do desempenho do seu time nos jogos, mas perguntar quem está jogando bem, quem em sequência faz grandes jogos, por que essas perguntas só a respeito do Palmeiras? Às vezes o Abel precisa ser relembrado que as cobranças são feitas conforme a capacidade, e que se as pessoas estão dizendo que o Palmeiras pode jogar mais ou não está jogando como antes, é porque a amostra de futebol e de capacidade do Palmeiras está muito clara na cabeça de todo mundo, e talvez seja conveniente trabalhar nisso. E eu tenho certeza que o Abel e os jogadores do Palmeiras também sabem que o time pode render mais, mesmo considerando todas as dificuldades que ele sempre menciona. Ninguém discute isso. Calendário, as viagens, falta de tempo para treinar, tudo isso. Mas o Palmeiras pode subir o seu nível e talvez faça isso contra o Cruzeiro
já que a pressão aumentou um pouquinho. Pois é, aumentou porque o Palmeiras vem de 2 empates, aquela gordura que tinha em relação ao Flamengo também já foi, e enfrenta esse Cruzeiro que está começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Enfim, começando a gostar do Campeonato Brasileiro. Marcelo, mas pensando, né, em título, que era a expectativa para o Cruzeiro no fim da temporada passada, né, que subiria degraus, sobretudo depois da chegada do Gerson, começando com o Tite, a coisa não andou. O início de campeonato do Cruzeiro foi muito prejudicado. O Arthur Jorge conseguiu fazer o time respirar, mas ainda assim, pensando em título, né, de forma pragmática, eu vejo como algo complicado para o Cruzeiro. E é claro, e também com esse viés pragmático, o Cruzeiro tende a priorizar mais as Copas. Claro, passou na Copa do Brasil, a meta agora, ou a prioridade, tende a ser a classificação na Libertadores, mas eu vejo que mesmo assim o Cruzeiro pode fazer um jogo competitivo com o Palmeiras, que, como o André falou, precisa evoluir o seu jogo. Acho que há um consenso de que o jogo do Palmeiras ainda está longe do teto, né, do que o elenco pode entregar. Mas o Abel, né, conhecendo a cabeça dele, deve ter acompanhado os jogos essa semana e falar: vocês cobram um futebol bonito, vistoso, que eu chegue no Flamengo? Olha o Flamengo aí, eliminado da Copa do Brasil, e o meu time passou. Só que o Abel também precisa ter a consciência de que o nível do adversário dele, o Jacuipense, é bem inferior ao do Vitória que o Flamengo enfrentou. E claro, quando se cobra mais futebol, é para que o Palmeiras consiga potencializar o seu elenco e não necessariamente para ser vistoso ou jogar futebol por espetáculo de graça. Quanto melhor você joga, mais se tende a ter repertório e, ao mesmo tempo, com um time mais completo, Palmeiras pode ser novamente protagonista também no Campeonato Brasileiro. É o melhor jogo dessa rodada, André? E o Palmeiras é favorito mesmo jogando lá? É um dos mais atraentes, eu acho, pelo nível dos dois times e aquilo que a gente espera e conhece de cada um. Mas não sei se é favorito, não. É na Arena Barueri, tá? O jogo não é no Allianz Parque mais uma vez. Acho que isso influi pouco também. Acho que tem equilíbrio. Talvez o Palmeiras um pouquinho à frente, aquele 55-45. Mas é um dos jogos mais interessantes da rodada do fim de semana. É equilibrado? É equilibrado. O tabu que o Cruzeiro tem é complicado, né? Não vence o Palmeiras em São Paulo há mais de 10 anos. A última vitória jogando em São Paulo foi em 2015. Mas eu vejo que o Cruzeiro, mesmo se precisar poupar algum jogador como o Caio Jorge, pode chegar com força para competir. Tem Neiser Villarreal na referência, um jogador na pré-lista da Colômbia, um jogador que consegue, aos poucos, ganhar confiança na referência de ataque para ser um substituto confiável do Caio Jorge. Começou mal a temporada, perdendo alguns gols, mas aos poucos também vai se encontrando. E claro, Gerson tem subido de produção, tem assumido esse papel de protagonista. O Arthur Jorge, aos poucos, também vai dando a identidade dele para o time. Eu vejo um Cruzeiro, sim, em condição de fazer um grande jogo, mas com poucas possibilidades para disputar o Campeonato Brasileiro com Palmeiras e Flamengo pelo início péssimo no Campeonato Brasileiro. Chegou a ser lanterna. E aí, você concorda com o que a mídia falou? Qual o seu placar para esse jogo? Deixa a sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.